Em qualquer lugar que se analise, o esmagador consenso científico é que os seres humanos estão causando mudanças climáticas com as emissões de dióxido de carbono. A vasta maioria do uso de energia humana é impulsionada por combustíveis fósseis, transporte e eletricidade gerada a partir da mesma fonte, e aí está o problema. Mas os combustíveis fósseis são tão convenientes. Além de serem obtidos apenas cavando-os do solo, qualquer um pode queimá-los com tecnologia da Idade da Pedra. Eles também são muito fáceis de armazenar, seja em um tubo debaixo de sua casa, durante a noite em seu carro ou literalmente em uma pilha no chão. O armazenamento é um componente vital de energia, então, se quisermos energia verde, temos que superar o problema de armazenamento, já que não podemos armazenar energia solar em um tanque e não temos pilhas de vento. É por isso que precisamos de baterias. A América do Sul é talvez o continente mais pacífico, pelo menos em termos de conflitos internacionais. As últimas guerras significativas entre nações aconteceram há cerca de um século, e desde então as disputas internas mantiveram as forças armadas ocupadas. Desde que o continente foi contornado pelo Canal do Panamá, os sul-americanos estiveram sentados no canto do mapa cuidando de seus próprios assuntos. Não tem sido completamente desprovido de conflitos, mas se houve oportunidades de conquistar os recursos naturais da América do Sul à força bruta, esse tempo já passou. Uma região sul-americana era tão rica em fosfatos férteis que foi palco de uma das únicas guerras territoriais, a Guerra do Pacífico. Esta guerra é a razão pela qual a Bolívia é um país sem saída para o mar hoje e ainda amarga com isso. Você poderia até dizer que eles estão irritados, o que não é necessariamente uma coisa ruim, porque este é o país do Lago do Sal e alguns desses sais têm o principal ingrediente do lítio. O lítio é o metal mais leve, e as baterias feitas com ele carregam muita energia potencial em uma pequena quantidade de material. Se você quer armazenamento de eletricidade portátil, ele tem que ser leve, então, para fins de dispositivos portáteis e até mesmo veículos, o lítio é o melhor que se pode obter. Mais da metade dos depósitos conhecidos do mundo deste valioso metal estão dissolvidos em salmouras subsalinas no altiplano andino entre Argentina, Bolívia e Chile, o Triângulo de Lítio. E como a demanda atual está superando a oferta, os preços estão disparando e há algo como um boom. Uma coisa afortunada sobre os depósitos de salmoura de lítio é que, uma vez extraído do solo, é um processo bastante simples remover a água, basta deixá-lo ao sol. Considerando que a maior parte do triângulo de lítio é deserto, isso não deve ser um problema, e é um processo que se ajusta bem, tanto para pequenas empresas quanto para corporações transnacionais. No entanto, leva um tempo, o que significa que há um longo período antes que os lucros comecem a chegar, então você precisa de capital. Para capital, você precisa de empréstimos comerciais e precisa de muito mais, desde proteção policial e legal até acesso à mão de obra e equipamentos. De entre esses três países, onde as empresas baseadas em lítio encontram mais facilidade de operação, se apenas tivéssemos algum tipo de índice para mostrar o quão fácil é fazer negócios. O Índice de Facilidade de Fazer Negócios é uma classificação do Banco Mundial das Nações, combinando medidas de corrupção, confiança nos governos, acesso a crédito, segurança legal e muito mais. Cada nação tem uma posição entre a Nova Zelândia no topo e a Somália no fundo. Isso não é apenas uma classificação para onde as empresas estrangeiras encontrarão facilidade em investir, mas também mostra quão fácil é para os cidadãos domésticos ganharem dinheiro e onde os governos estão errando do ponto de vista dos negócios. O fim pacífico da ditadura de Augusto Pinochet foi uma boa notícia para todos, exceto para os que perderam a cabeça por seus crimes, mas não por falta de tentativa. O Chile evitou os custos caros de transição que frequentemente ocorrem no final de uma ditadura, e não há nada mais atrativo para os negócios do que a previsibilidade e estabilidade devido aos baixos níveis de risco envolvidos. Os bancos chilenos estão dispostos a emprestar dinheiro, o capital está prontamente disponível, os custos da mão de obra qualificada são suficientemente altos para reter talentos, e os investimentos são protegidos por um sistema legal forte dos caprichos da classe dominante, o que fomenta uma indústria mineradora saudável, uma das principais indústrias do Chile, que, quando não estão extraindo pessoas, produzem o iodo e o cobre mais de alta qualidade do mundo. Surpreendentemente para quem observa essa situação do passado, este país se beneficia da mais alta qualidade de vida na América do Sul, e hoje o Chile está bem classificado entre a Bélgica e Luxemburgo no índice de facilidade de fazer negócios. Por outro lado, a Argentina não teve quase essa estabilidade desde os anos 20, quando era uma das 10 maiores economias.
O país oscilou de ditadura militar para o peronismo democrático, um movimento populista argentino desde Juan Perón, o militar argentino que se tornou presidente e casou-se com o poder duro com a imagem pública da atriz, locutora de rádio e primeira-dama Evita. Vindo de origens humildes, ela se tornou o símbolo da devoção do presidente ao povo comum. Embora o presidente eponímico do movimento tenha abrigado nazistas notáveis, ele também acolheu muitos milhares de judeus deslocados. Outras contradições do peronismo argentino começaram com aspectos do socialismo, justiça social e autoritarismo que frequentemente eram comparados ao fascismo. Desde então, os auto-identificados peronistas venderam ativos nacionais e depois os compraram de volta, aliaram-se a empresas estrangeiras e depois aos sindicatos trabalhistas, apoiaram a Baquer e depois ao River, e misturaram políticas de reformas de livre mercado com ações quase mafiosas e elementos protecionistas, o que os encheu de críticas de falta de direção e de um movimento mal definido. Talvez o culto à personalidade seja mais apropriado. Se houver um problema no país, muitas vezes o imperialista Yankee é o bode expiatório, mas esses problemas podem realmente ter vindo do próprio peronista. Pode-se dizer com segurança que o peronismo é argentino por inteiro. Normalmente, alguém ou algo poderia ser votado para fora do cargo, mas o fantasma de Juan Perón está em todos os lugares. Nunca houve um presidente não peronista eleito para cumprir um mandato completo, e essa falta de confiabilidade e previsibilidade em todos os aspectos, desde importações até impostos e direitos de propriedade, não inspirou confiança no mundo dos negócios. Apesar de algumas legislações comerciais caprichosas e obscuras, o governo de Cristina Kirchner supervisionou a queda da Argentina das listas dos maiores exportadores de alimentos e matérias-primas. Uma série de medidas destinadas a prevenir a fuga de capital devido à inflação desenfreada simplesmente incentivou os negócios a investir em outro lugar. Segundo estudos, realizar é a primeira palavra que as crianças argentinas aprendem no índice de facilidade de fazer negócios. A Argentina fica abaixo da Palestina e acima das Bahamas. Para não ser superado, há a Bolívia. Considerando que tiveram 15 ditaduras militares e 17 constituições, você pensaria que alguma estabilidade levaria à competência nos negócios. No entanto, a Bolívia tem questões muito mais urgentes. A queda das ditaduras apoiadas pelos americanos na América Latina no final do século XX abriu as portas para a política populista e de esquerda. A Maré Rosa, como ficou conhecida, se expressa na Bolívia ao mesmo tempo que o fortalecimento do empoderamento indígena. Em 2006, Evo Morales assumiu o poder e este ano se tornou o presidente com o maior tempo de mandato na história do país, sendo o primeiro indígena a ocupar o cargo. Ele estendeu muitos dos direitos e proteções aos nativos que lhes foram negados por muito tempo, desde a brutal exploração pelos incas e pelos espanhóis. A memória do colonialismo está viva e bem na região. A escravidão foi a causa da morte de indígenas e a prata é o metal glamouroso que recebe toda a atenção da mídia, mas para sua extração foram utilizados muitos materiais mais perigosos, como o mercúrio, sim, aquele que enlouqueceu o chapeleiro maluco. Compreensivelmente, a Bolívia tem uma vigilância, até mesmo uma supervigilância, sobre seus recursos naturais e seu território. Morales enfrentou muitas das mesmas barreiras que os peronistas às vezes introduziam na Argentina, mas ele as enraizou na Constituição boliviana, limitando a propriedade de terras e o papel do Estado nos negócios. Um exemplo de caça ao imperialismo nos documentos são as proteções concedidas ao uso nativo da planta de coca contra a guerra às drogas americana. A mineração até tem seu próprio capítulo no documento. Morales também tem o hábito de nacionalizar e privatizar à vontade. É possível para os negócios explorarem um país em desenvolvimento com recursos naturais, a história mostrou isso, mas absolutamente não é inevitável, como o Chile e outros demonstraram. Com os sistemas certos, suas proteções legais e criminais serão perfeitamente suficientes. Mas adivinhe quais proteções os bolivianos não têm. A avaliação do Banco Mundial dos Direitos Legais Financeiros na Bolívia mede impressionante 0 de 12, e ela ocupa a posição mais alta desses 3 países em corrupção. Você investiria aqui quando existem melhores condições a poucos passos de distância? Desde a eleição de Morales, a Bolívia caiu mais de 20 lugares no ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial. Agora ela está abaixo do Paquistão e apenas marginalmente acima dele. Publicamente, a Bolívia enfrentará uma enorme pressão para aproveitar suas reservas ricas, mas se nada mudar em breve, eles não farão nada com o lítio. A Guerra do Pacífico soa muito mais abrangente do que realmente foi, mas para a Bolívia, ela ainda é fundamental para sua identidade nacional, uma obsessão maldita.
Não há dúvida de que o Chile se beneficiou enormemente ao anexar as terras costeiras ricas em recursos da Bolívia, pobre e montanhosa. Mas desde então, todos os vizinhos da Bolívia fizeram esforços significativos para ajudar, pois essa questão nunca poderia ter sido ignorada, com a Bolívia bloqueando todos os fóruns internacionais possíveis com reclamações incessantes. Pode até ser uma injustiça, mas você não pode ter um presidente populista sem ser muito visível, muito irritante e prejudicar a reputação de sua nação. Uma dúzia de portos livres e acesso real ao mar foram oferecidos à Bolívia por todos os seus vizinhos em todo o continente, mas a Bolívia não fez uso dessas ofertas incríveis, em vez disso, arrastando ruidosamente e caro a questão do Pacífico através da Corte Internacional de Justiça por décadas. A questão estava perto de ser resolvida cerca de 50 anos atrás. Negociações secretas dos anos 1970 para permitir à Bolívia um modesto corredor pacífico foram vetadas pelo Peru. Então apenas o Chile tem acesso direto ao oceano daqui. Mas embora as costas e portos do Chile estejam mais próximos do Triângulo do Lítio do que outros caminhos de exportação, ainda estão nas alturas das montanhas, e os três países têm acordos alfandegários e fronteiras relativamente porosas nos dias de hoje. Então o Chile se beneficia, mas não tanto quanto na era em que travaram a Guerra do Pacífico. Ainda assim, Argentina e Bolívia precisam superar centenas de milhas serpenteantes pelos Andes. Tanto as importações de equipamentos quanto as exportações de materiais são atrasadas e impedidas por isso, além de suas políticas voláteis. O lítio é atualmente o melhor metal que temos para fins de bateria, mas mesmo no Triângulo do Lítio, se fosse possível fazer a transição completa para energia renovável hoje, simplesmente não haveria o suficiente dele. Os combustíveis fósseis são simplesmente muito bons. Há mais energia em uma semana de uso de combustíveis fósseis nos Estados Unidos do que poderia ser armazenada se cada átomo de lítio de cada mina do mundo fosse transformado em baterias. Portanto, o armazenamento em grande escala a longo prazo não é realmente viável. Ele fará parte de um quadro de armazenamento de energia muito maior, incluindo outras baterias químicas com outros elementos, caso células alternativas sejam trazidas para a produção em grande escala. E se toda essa extração de metal falhar, sempre há células de hidrogênio, e o hidrogênio está em toda parte. O Chile é fácil de trabalhar, e se a Argentina é decepcionante e difícil, pelo menos você pode contar com isso para ser assim. A Bolívia está ocupada demais ficando alta com seu próprio suprimento. O mundo já está vindo para a América do Sul para suas necessidades de lítio. O Chile está avançando incrivelmente, a Argentina está em segundo lugar próximo a esses dois, enquanto a Bolívia é a tartaruga, mas a corrida pode acabar antes mesmo de começar. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda a crescer. E muito obrigado, eu sou Gils Petsnais e esse é o Bom pra Cabeça.